Irmãos, a minha Bíblia se encontra aberta no livro de Mateus 8. Glória a Deus. Mateus 8. Glória a Jesus. Mateus 8, 23. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem não achou ainda, fala, espera por mim. Glória a Deus, aleluia. Mateus 8, 23, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel em todo o tempo, né? Glória a Jesus, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, os seus discípulos, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eis que... Peraí, irmãos, começar aqui de novo. Entrando ele no barco, e seus discípulos seguia os... Glória a Deus, aleluia. Minha vista está ruim demais, irmão. Glória a Jesus. Eis que no mar se levantou uma grande tempestade. Glória a Deus. Que o barco era coberto pelas ondas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Os discípulos, ficaram com medo, glória a Deus, e despertaram ao mestre que estava dormindo, glória a Deus, aleluia. Jesus, porém, levantou e repreendeu aquela tempestade, glória a Deus, aleluia. E repreendeu o vento e a tempestade, e o vento cessou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Então, só aí, irmãos. Vamos fazer uma oração para nós entrar na palavra, Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Senhor Deus poderoso. A palavra do Senhor, meu Deus. O Senhor vai falar conosco nesta noite, nesta palavra. Senhor poderoso, Santo de Israel. O Senhor venha falar conosco. Nós precisamos de ouvir a Tua palavra nesta noite, Pai. Senhor poderoso. E eu agradeço a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, a palavra do Senhor venha falar conosco, Jesus, entrando ali naquele barco, junto com os discípulos, glória a Deus, aleluia. Jesus, ele desceu ali, deitou e adormeceu. Naquele instante, irmãos, a Bíblia nos relata que veio uma grande tempestade ali no mar. A tempestade foi tão grande que o barco era coberto pelas ondas das águas do mar. Glória a Deus, aleluia. E os discípulos, irmãos, ficaram com medo, daquele vento que soprava ali. Glória a Deus, aleluia. E as ondas do mar, glória a Jesus. E nosso mestre estava ali dormindo. Os discípulos foram chamar a ele. Disse, mestre, nós estamos perecendo. Jesus, olhando para eles, disse, glória a Deus, aleluia. Como é tão pequeno, a nossa fé, irmãos? Assim que Jesus disse, homens de pouca fé, Então Jesus, ele disse para nós, irmãos, nesta noite, a primeira coisa, irmãos, que nós temos que buscar do Senhor é a fé. Nós temos que buscar a fé em oração, em constância, oração e jejum, para nós poder ter fé, para nós poder fazer. Se nós não tiver fé, irmãos, sem fé, é impossível agradar a Deus, Porque quando os discípulos viram que estava perecendo ali naquela tempestade, eles foram chamar o mestre, para que o mestre fosse ali
livrasse eles ali daquela tempestade, porque aquele barco já estava coberto pelas ondas, né? Que a fúria do mar era muito grande. Então, irmãos, às vezes tem muitas vezes que a fúria do tempo da vida vem sobre a nossa vida. E às vezes vem a luta tão grande na nossa vida que nós pensamos até de desistir da caminhada. Mas só que o Senhor Jesus disse nesta noite, para nós que estamos passando pela prova, pela luta, para que nós venhamos suportar. Porque mais luta do que Ele passou por nós aqui nessa terra. Ele passou por grandes tribulações, por grandes dores que Ele passou aqui nessa terra. Então Ele fala conosco nesta noite, para que nós venhamos firmar a nossa fé, né? Quando vinha o vento sacudir, as ondas do mar vinham sacudir e cobrir o nosso barco, né? Daquela fúria, para que nós venhamos firmar nós cada dia na rocha. Porque o que o Senhor quer da nossa vida é que nós venhamos firmar o nosso espaço, a nossa fé no Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque naquele momento que os discípulos, né, falou com Jesus para que Jesus levantasse, para ir ao encontro deles, que o barco deles já estava naufragando, Jesus disse para eles, né, na fé, Jesus falou para eles na fé, né, para eles ter mais fé, que homem de pequena fé. Então é isso que o Senhor quer, né, que nós orem para que Deus venha acrescentar a nossa fé a cada dia, porque nós precisamos, porque sem fé, irmãos, é impossível agradar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então os discípulos, quando Jesus chegou ali, né, glória a Deus, que repreendeu aquela tempestade, que aquela fúria do vento, né, das águas, as ondas estavam cobrindo aquele barco, que o Senhor Jesus disse, Ele repreendeu o mar, Ele repreendeu o vento, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia fala, glória a Deus, aleluia, que naquele momento que Ele repreendeu, que tudo ali cessou, aquele naufrágio ali do mar, ali cessou. Por quê? Porque o mestre estava ali. Irmãos, a palavra do Senhor, ela fala conosco nesta noite. Ele está conosco todo momento, na hora da nossa luta, na hora da nossa provação. Ele está conosco. Irmão, Deus não desampara nós nem um segundo sequer. Às vezes, irmãos, tem momentos que nós passamos por uma prova tão grande na nossa vida. Às vezes nós passamos por um momento tão difícil que nós pensamos que nós não vamos suportar. Eu já passei por prova, irmãos, que eu pensei que eu não ia suportar. Eu já passei por prova tão grande que eu achei que eu não ia suportar ficar de pé. Mas quando eu pensei que eu estava sozinha, ali carregando a minha cruz, o Senhor, Ele estava ali perto de mim, do meu lado, para poder me ajudar. Glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor, Ele fala conosco nesta noite. Não fica triste, não desespera quando você estiver passando pela prova, estiver passando pelo vento, porque o Senhor é contigo. O Senhor, Ele não desampara ninguém. Irmão, quando aquele povo estava ali no deserto, que Moisés estava conduzindo aquele povo ali no deserto, o Senhor falava com Moisés, e ele dirigia aquele povo ali no deserto ali. Quando chegava ali nos acampamentos, né, eles tinham que armar aquelas tendas deles para poder passar de um lugar para o outro. Irmãos, aquele povo ia ficar pouco tempo ali no deserto, mas por conta da rebeldia deles, eles ficaram 40 anos ali no deserto, né, por conta da rebeldia, porque não fez as coisas de conforme a vontade do Senhor, porque rebeliaram diante de Deus. Então, por isso que o Senhor, Ele fala conosco nessa palavra aqui nesta noite, para que nós venhamos buscar, guardar os mandamentos do Senhor, porque Jesus está voltando, irmãos. Jesus está às portas.
Jesus, ele está voltando e ele quer levar um povo zeloso e de boas obras. Ele quer levar um povo zeloso e de boas obras. Irmãos, não deixa que os obstáculos dessa vida, qualquer coisa venha derrubar a fé de vocês. Não deixa não. Quando vir a luta, diga, Jesus está na minha frente, ele está no barco, porque Jesus, ele vai segurar a nossa vida, a onda do mar, quando vir as fúrias para nós, para nos derrubar, ele vai nos ajudar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E aqui, no 27, e aqueles homens que estavam ali maravilharam e disse assim, glória a Deus, que homem é esse que até o vento e o mar obedecem? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela é clara, ela é bendita na nossa vida. Se nós estivermos de pé, Jesus não desampara nós em momento nenhum, ele está com nós. Irmãos, eu já passei por um momento tão difícil da minha vida. Teve uma época que eu saí daqui da minha cidade, fui para outra cidade, eu fui fazer um tratamento em outra cidade. Irmãos, eu não pensava que eu voltaria aqui viva. Não pensava. Mas Deus é tão grande que eu passei navegar, as ondas veio e eu achava que não ia suportar mais, mas Deus estava comigo. Ele me guardou. E Ele vai guardar nós a todo momento, né, da nossa vida. Porque Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu para dar a nós essa oportunidade que nós está aqui, que nós temos de estar aqui. Bendito nós, né? Seja nós que estamos aqui na presença do Senhor, que estamos de pé, que tem muitas pessoas, irmãos, que estão aí, que tem desejo de estar aqui dentro dessa igreja e não tem força para estar aqui dentro. Irmãos, eu conheço gente que tem desejo de estar aqui dentro da igreja e não tem força de estar na igreja. Então, irmãos, vamos agradecer a Deus pelas lutas que vêm, pelas provas que vêm. Vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque se vem a prova, quando Deus provava aquele povo ali no deserto, Ele provava aquele povo porque Ele amava aquele povo ali. Mas só que o povo rebeliava. Quando nós estamos passando por uma luta, não é porque Deus está nos punindo, não. Ele está dando nós prova para nós poder suportar, porque tem coisas maiores lá na frente para nós passar. Né? Quantas vezes, né, a gente passa por luta, a gente passa por provação, às vezes tem momentos que a gente fala assim, Senhor, eu não suporto mais essa prova. Mas na hora que você pensa assim, agora eu não dou conta mais, Ele chega e te pega no colo e te carrega. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Então, irmãos, Deus não dá a nós prova. Deus não dá a nós prova que nós não suporta. Nós não suporta, Ele não dá a nós prova. Mais prova maior, irmãos. Irmãos, fecha os olhos e medita. Mais prova maior do que foi aquele dia que Jesus foi chicoteado, foi cuspido. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Eita, glória a Jesus, aleluia. Ele foi massacrado por nós. Irmão, Jesus foi arrastado, carregando aquela cruz no madeiro tão pesada. Irmãos, a luta que nós estamos passando, aleluia, a luta que nós estamos passando, irmãos, não chega nem na metade daquela luta que Jesus passou, carregando aquela cruz ali no Calvário, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, gente, aleluia, glória a Deus. Jesus, a Bíblia fala que Ele suou, né, suor de sangue, né, de tanta tribulação que o nosso mestre passou. Medita, irmão, que Jesus passou por nós. A luta que nós estamos passando aqui nessa terra não é nada não, irmãos. Não é nada daquilo que o nosso mestre passou. Não é nada. Vamos dar valor naquilo que o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando. Porque se Ele está dando nós a prova para nós poder passar, vamos confiar nele, porque Ele está conosco do nosso lado para nos ajudar.
né, para nos carregar a nossa cruz. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, nós vamos parando por aqui. Glória a Deus, aleluia. E que o Espírito Santo de Deus, né, possa falar mais forte no coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Glória a Deus, aleluia.